alunos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a estrutura das enzimas, suas funções, a gente vai conversar um pouquinho sobre elas. Vamos lá? Professor, o que faz uma enzima? Qual é o papel de uma enzima? A enzima ela é responsável por catalisar reações. O que é catalisar uma reação? A gente tem as enzimas, elas vão transformar um substrato em produto. Então, um substrato, um ligante, ele vai entrar no sítio ativo da enzima, se ligar de forma específica e esse substrato vai ser transformado em um produto. Tem uma imagem que vai facilitar o entendimento de vocês. Então, olha lá. As enzimas, elas são extremamente importantes na fisiologia, em diversos processos metabólicos. Se a gente não tivesse enzima, a gente não teria acesso a toda a parte metabólica que a gente tem de geração de energia. E como eu falei com vocês, elas são responsáveis por fazer reações químicas denominadas de catálise. Aqui eu tenho então uma enzima, onde ela vai se ligar ao meu substrato, formando inicialmente um complexo enzima-substrato, e esse substrato, posteriormente, ele é liberado como um produto. Esse produto pode ser um metabólito ativo, pode ser um metabólito inativo para ser eliminado, esse metabólito pode ser utilizado em outras reações, por exemplo, subsequentes. Então, existem inúmeras possibilidades. O que acontece? Essas enzimas, elas possuem estruturas, E o que acontece? Quando a gente pensa em enzimas, essas enzimas elas possuem uma estrutura tridimensional. Quando a gente pensa nessas estruturas tridimensionais, elas são formadas por aminoácidos, por resíduos de aminoácidos, concordam? Esses resíduos de aminoácidos, se a gente for observar um pouco mais anteriormente, nas estruturas primárias, esses aminoácidos eles possuem grupamentos, amino, grupamento carboxila, radicais. E todas essas estruturas, elas acabam estando dentro de sítio ativos dessa enzima, fazendo com que a gente tenha locais específicos para ter interações, ligações químicas e favorecer as reações, a indução dessas reações. Então, vamos lá nessa imagem para a gente entender um pouquinho melhor. O que acontece? Aqui a gente tem, por exemplo, o nosso substrato. Se vocês olharem, a minha enzima, lá dentro, eu tenho um sítio ativo, como, por exemplo, mostrado em vermelho. Esse sítio ativo, ele é muito específico. Então, o 1 tem que entrar aqui, o 3 tem que ligar aqui, o 2 tem que ligar aqui. Se eu inverto um pouco esse meu substrato, ele não encaixa. Tamanha a especificidade, tamanha ali a capacidade com que essa enzima ela tenha sítios muito específicos, muito selecionados para o meu substrato. Porque senão qualquer coisa ia se ligar ali e ia induzir uma reação química. Não é isso que acontece. Essas reações químicas acontecem em locais específicos com substratos específicos. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma imagem para vocês entenderem um pouco melhor. Professor, beleza. Mas qual é o principal papel das enzimas? Eu acho que essa imagem é excelente para ilustrar isso. Por quê? Sem uma enzima, para com que a reação química aconteça, a gente precisa de gasto energético muito maior. Então aqui a gente tem um indivíduo forçando, levantando aquela bola, fazendo uma força, um desgaste muito mais necessário simplesmente para alcançar o outro lado. Perfeito? Mas professor, eu estou vendo uma outra pessoa só empurrando essa bola, gastando muito menos energia, só que, no entanto, eu estou com a enzima. Então, quando a gente tem o processo de enzimático acontecendo, a gente tem uma redução da energia necessária para ativar aquelas reações e, por conta que eu tenho que gastar muito menos energia, a velocidade das reações acontecerem, elas são muito maiores. Então, essa imagem exemplifica muito isso. Então, as enzimas são catalisadores biológicos que aceleram essas reações químicas e aumentam, de fato, a velocidade dessas reações sem afetar o equilíbrio químico. E essa imagem, esse gráfico, onde ele descreve em um dos eixos a energia pelo caminho da reação. Quando eu tenho o meu reagente, o meu substrato, formando meus produtos, quando eu não tenho a enzima, que é o sem catalisador, eu tenho um pico de energia muito grande.
No entanto, quando eu tenho a presença da enzima, a presença do catalisador, olha, é quase a metade da energia de ativação suficiente para fazer, né, a produção, a geração daqueles produtos. Então é isso que a enzima faz. Ela reduz a necessidade daquele aumento, daquela quantidade tão grande de energia, favorecendo, né, uma velocidade mais rápida dessas reações. Então é muito mais ágil, muito mais específico e muito mais eficiente o trabalho das reações químicas quando a gente tem a presença dessas enzimas. Perfeito? Qual a importância delas? Inúmeras. A gente poderia ficar aqui falando horas e horas de inúmeros papéis dessas enzimas. Mas elas são muito importantes, por exemplo, no metabolismo, por exemplo, na digestão dos alimentos. Aqui eu trago na digestão de carboidratos. A gente tem diferentes enzimas presentes, tanto na saliva, no estômago, no pâncreas, no trato gastrointestinal, favorecendo a quebra de carboidratos, por exemplo, em lactose, em galactose, em glicose, e aí esses monômeros, né, de carboidrato podem ser absorvidos. Além de carboidratos, eles são extremamente importantes na digestão de lipídios, na síntese, por exemplo, de colesterol. Então, muitas, a gente poderia ficar aqui falando horas e horas. O objetivo aqui não é vocês lerem, tentar identificar todos esses nomes aqui, mas o que acontece? Em cada região do nosso organismo, a gente vai ter enzimas, como por exemplo, a colesterol esterase, que vai ser responsável por transformar o éster de colesterol no nosso colesterol. Esse colesterol pode ser utilizado, por exemplo, para a síntese de hormônio. Estão entendendo a importância do processo enzimático, das enzimas serem disponíveis para com que os processos biológicos eles possam acontecer. Só que a gente precisa de chamar a atenção. Antes disso, lembra que eu falei em relação ao metabolismo? Eles também podem ser importantes durante o processo de metabolismo de fármacos. Então a gente tem, por exemplo, várias enzimas que são denominadas enzimas CYP, ou enzimas do citocromo P450, que são responsáveis por promover, né, a geração de metabólitos inativos e transformar metabólitos inertes para serem eliminados, por exemplo, pela urina. Então essas enzimas, né, do citocromo P450 também são muito importantes para esse metabolismo de fármacos. É interessante que tem alguns fármacos que os pacientes podem utilizar que são denominados profármacos, que são inertes, que são inativos. E eles precisam de ser ativados por enzimas no nosso organismo para começar a ter efeito. Então, concordo que, mais uma vez, as enzimas são essenciais para os processos biológicos, e nesse caso, para a utilização de determinados medicamentos, tá? Então, até aqui eu coloco para vocês importante como profármacos. Só que o que acontece? Além, quando eu falo para vocês que eu tenho uma enzima, o substrato se liga e esse substrato se transforma num produto, não é direto. Existe um meio do caminho intermediário, onde é formado o que a gente denomina como um complexo enzima-substrato. Depois, a gente tem um complexo denominado enzima-produto e, por fim, a gente tem a liberação do produto. Então, preste atenção nessa imagem aqui comigo. Aqui eu tenho uma enzima e o seu centro ativo. Aqui eu tenho o meu substrato ligado a ela. Posteriormente, eu vou ter um aumento onde eu tenho esse substrato ligado à minha enzima. Então, forma um complexo que é denominado enzima-substrato, ou ES, né? Assim pode ser denominado. Tá vendo que esse verdinho virou laranja? Então, o substrato agora já virou um produto, perfeito? O laranja, o verde ficou laranja e azul, mas a enzima ainda está ligada, ou seja, eu ainda não liberei esses produtos. Nesse cenário, ele é denominado como um complexo enzima-produto, ou também como EP. E em seguida, né, a próxima etapa seria a liberação desses produtos e torna essa enzima disponível novamente para ela se ligar com outro substrato. Então, isso é possível? Também isso é possível. Então, só para a gente entender, que eu expliquei mais no início do vídeo, que é o substrato, liga a enzima e gera um produto. Mas existem processos, né, ali complexos intermediários que podem estar presentes nessa reação também. Beleza? Tudo bem, professor.
cada enzima ela vai atuar em determinadas condições. Então, por exemplo, cada enzima tem um pH ótimo. Então, se você olhar nessa imagem, a gente tem temperaturas e pHs, né? Nessa imagem está ilustrado especificamente sobre a temperatura. Se a gente pegar temperaturas muito baixas, abaixo de 20 graus, 25 graus, a velocidade das reações praticamente são mínimas. Se eu aumento muito essa temperatura, também diminui bastante. Mas se eu ponho a enzima numa temperatura próxima à temperatura corporal, ali de 37 graus Celsius, a gente tem uma temperatura ótima, com uma maior velocidade de reação possível e encontrada. Professor, então quer dizer que se eu fervo, por exemplo, determinada enzima, a gente vai induzir ela ao processo de desnaturação proteica, tá? Então, sempre vai ter uma temperatura ótima para ela ter o melhor desempenho em converter o substrato em produto. Além da temperatura, como eu já tinha adiantado, dado spoiler, a gente também tem o nosso pH. Então, o pH a gente tem uma variação, né, de pH ácidos, pH neutro e pH alcalino. Dependendo dos extremos, na maior parte das vezes as enzimas elas perdem também atividade. Ou seja, quando eu falo perder atividade, a gente diminui a velocidade dessa reação. Então, nesse caso aqui, ó, elas diminuem essa atividade. Em um pH mais próximo ao pH, por exemplo, alcalino, geralmente a gente tem uma maior padronização das cargas desses aminoácidos presentes dentro da enzima, favorecendo uma maior interação com os meus substratos. Então, é aquilo. Professor, e um pH muito ácido não vai funcionar? Depende. Isso aqui que eu estou falando é para algumas enzimas. Funcionam no melhor pH 7. Para algumas outras enzimas, como a pepsina, vai funcionar no pH, por exemplo, aproximadamente de 2. Por que ela está onde? Ela está principalmente no estômago. Então, no estômago, ela vai ser responsável pela digestão de alimentos e vai ser mais ativa em um pH mais ácido. Então, só para a gente não resumir que todas as proteínas vão funcionar nesse pH, mas existem, né, possíveis variantes ali que nos extremos a gente pode ter uma desnaturação proteica, porque o pH também ele é capaz de promover essa desnaturação proteica. Beleza? E por fim, só para a gente entender o seguinte, essas enzimas elas estão localizadas aleatoriamente na célula? Não. Cada local, né, cada membrana dentro das células, organelas dentro da célula, a gente tem funções específicas, com reações químicas acontecendo de forma específicas e substratos específicos. Consequentemente, essas enzimas vão estar em locais diferentes. Então, por exemplo, na mitocôndria eu tenho muitas enzimas relacionadas ao ciclo do ácido cítrico, oxidações de ácidos graxos. No núcleo a gente vai ter enzimas muito importantes para a síntese de DNA, como por exemplo a DNA polimerase, a RNA polimerase. A gente tem nos lisossomos enzimas para promover a degradação de macromoléculas. Então, só para a gente entender essa compartimentalização entre o substrato e as enzimas, né, e as outras reações, ela é extremamente importante para a gente aumentar a especificidade e aumentar, né, o processo aí enzimático das nossas células, garantindo um meio favorável para a reação, organizando, né, as milhares de reações químicas que acontecem no nosso organismo. Perfeito? Espero que vocês, então, tenham compreendido o papel das enzimas, possíveis alterações que podem acontecer, as suas principais funções, certo? Bons estudos e até a próxima, pessoal. Grande abraço!